Olá, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Estou aqui mais um dia para continuarmos a nossa leitura bíblica. Já fazia alguns dias que eu não aparecia. Hoje estou de volta para juntos meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Hoje, dia 61. Uau, uau, uau! Só faltam 40 dias para concluirmos este projeto maravilhoso da leitura da Bíblia em 100 dias. E vamos juntos aí até o final, meditando, lendo na palavra do Senhor. Hoje, a partir de Marcos capítulo 9, mas antes eu quero incentivar você de inscrever-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui, e também a deixar seu like, compartilhar com mais pessoas. Eu tenho certeza que será uma bênção de Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste dia, seja de manhã, tarde, noite, onde quer que estejamos, num carro, em casa, no trabalho, onde estiver o teu filho, neste momento, aprendendo a tua palavra, que o Senhor possa manifestar a tua presença, a tua graça. Se conosco, amém? Marcos capítulo 9 diz assim: Jesus prosseguiu: Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transfigurada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais clara do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram em segredo, mas conversaram entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, porque as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo e na água e
tenta matá-lo. Tem misericórdia de nós. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível. Tem misericórdia de nós? Se puder, perguntou Jesus. Se tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-nos a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito, dizendo: Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou uma convulsão intensa. O menino saiu dele, o menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus tomou pela mão, ajudou a levantar e ele ficou de pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa é uma espécie que só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar seus discípulos. Ele lhes dizia: o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era maior. Jesus se assentou, chamou os 12. Quem quiser ser o primeiro, se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também o Pai que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome e expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim. E a seguir, quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade, se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogada ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corta-a fora. Melhor é entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as 2 mãos. Lá os vermes nunca morrem, fogo nunca apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. E se o seu olho leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. Lá o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado pelo fogo. O sol é bom para temperar, mas se perder o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, torná-lo salgado outra vez. Tenha entre vocês a qualidade do bom sal e vivam em paz com os outros. Marcos capítulo 10. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez a multidão se juntaram ao seu redor
E, como de costumes, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse a respeito do divórcio? Ele permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm coração duro, mas Deus fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos lhe tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outro, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saiu para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido todos os mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha comigo e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedade, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades com perseguições, e o mundo futuro terão propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Por esse tempo subiram para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos eram muito admirados
E o povo que seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e disse, uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer: ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes, ao mestre da lei. Eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filho de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se assentar no seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugar de honra ao seu lado, um à direita, outro à esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o meu cálice e serão batizados com meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita e à minha esquerda. Esse lugar serão daqueles para quem eles forem comparados. Quando os outros discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus se reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Anime-se, disseram. Venha, ele estava chamando. Bartimeu chegou, jogou sua capa para o lado, levantou-se deu um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. 1 Reis, capítulo 1. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que tivessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abissag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi, o Agagite, o filho de Davi e Agagite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono, providenciarei carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam com sua guarda de honra.
Seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que está fazendo isso. Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaias, filho de Joiada, e profeta Natã, Simei, rei, e a guarda pessoal de Davi se recusavam a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto em Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois, novilhos, gordos. Convidou todos seus irmãos e os outros filhos do rei Davi, todos os homens de Judá, oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Betseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: Você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei e diga-lhe: Meu senhor, o rei não jurou a mim e a meu filho Salomão, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então, por que Adonias proclamou rei? Enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abissag cuidava dele. Betseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Meu senhor, jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho da sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei e meu senhor, o rei, nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe e o comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo o Israel espera que o Senhor anuncie quem sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos. Quando meu senhor, o rei, morrer, enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: O profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: Meu senhor, o rei decidiu que Adonias será o próximo que sentará no seu trono? Hoje ofereceu muitos sacrifícios, bois, novilhos gordos, ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército, o sacerdote Abiatar. Então estão comendo, bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, nem seu servo, nem o sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem o seu servo Salomão. Meu senhor, o rei fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros quem será o próximo rei? O rei Davi respondeu: Chama Betseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: Tudo certo, como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos. Seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor Deus de Israel. Betseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem
o sacerdote Zadoque, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhe disse: levem Salomão a meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará no meu trono e será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada, que o Senhor Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com o Senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom. E Salomão foi montando na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo na tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todos acompanharam Salomão tocando flautas, soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminava o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Disse-lhe Adonias: você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei e enviou à fonte de Giom acompanhado do sacerdote Sadoc, do profeta Natã, de Benaia, filho de Joiada, sob proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. Zadoc e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. Acabaram de voltar. A cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo do alvoroço. Além disso, agora Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhes disseram: que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo, para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se despediram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda e agarrou a ponta do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal e não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias e eles o retiraram de junto ao altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão e lhe disse: vá para casa. 1 Reis, capítulo 2. Quando se aproximavam o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos da terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem.
obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele. Guarda os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça à sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade, faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. Lembre-se de Simei, filho de Gerá, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Manaim. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebron e em 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de seu pai Davi e reinou e foi firmemente estabelecido. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Betseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: Você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu: Como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei, mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse: Fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele a atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abissag, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Betseba, vou falar com o rei por você. Então Betseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxesse um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. Ela respondeu. Permita que seu irmão Adonias se case com Abissag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abissag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino
com este pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. O rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois, o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: volte para a sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai, Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades deles. Então Salomão depois Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor. E desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram a Joabe, e embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias, por isso fugiu para a tenda sagrada e agarrou as pontas do altar. Salomão, soube disso, enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que você saia. Não respondeu Joabe: vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei. Ele contou que Joabe lhe tinha dito. Faça o que ele disse, respondeu o rei. Mate-o ali, junto ao altar, e sepulte-o. Assim removerá de mim e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustificados de que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato dos dois homens mais justos e melhores que ele. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda a paz a Davi e seus descendentes, sua dinastia, seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei. Ele disse: construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: sim, sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor rei ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou o jumento e foi até Gate procurá-lo. Ao encontrá-lo, levou-o de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém e do Agate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não fiz jurar pelo Senhor e não adverti que não fosse a lugar algum, pois o contrário certamente morreria? Você respondeu: sua sentença é justa, farei o que ordena. Então, por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai Davi, que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça, mas que eu, rei Salomão, receba a bênção do Senhor, que sempre haja um descendente de Davi no trono, na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, o rei de Salomão foi firmemente estabelecido.
1 Reis, capítulo 3. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifício nos altares das colinas e de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. E os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altos da colina, o lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor, leal a teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo, verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar em seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo, escolhido, uma geração tão grande, numerosa, que nem pode contar. Dá a teu servo um coração compreensível para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este povo grande? O Senhor agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar seu povo com justiça, não vida longa, nem riqueza, nem morte de seus inimigos, atenderei seu pedido e lhe darei um coração sábio e compassivo como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei tudo o que não pediu: riqueza, fama, nenhum outro rei, nem todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos, mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém, se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e oferta de paz. Depois ofereceu grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos nós duas na casa, não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite e tirou o meu filho do meu lado enquanto eu dormia e pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando observei mais perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, irrompeu a outra mulher. O filho morto era seu e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher, o filho vivo é meu e o morto era seu. E assim ela discutiu diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram a espada para o rei. E disse-lhe: cortem a criança viva no meio, dei metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do amor pelo menino, a verdadeira mãe
gritou: Não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não mate. A outra mulher, porém, disse: Muito bem, ele não será nem meu, nem seu. Dividam a criança no meio. Então o rei disse: Não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele e viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Oséias, capítulo 4. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam, cometem adultério, há violências em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso, sua terra está de luto, de todos e falece, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite. Eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruída porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os conhecerei eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus e me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número dos sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocam a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso, eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultérios com outros deuses. O vinho tirou o entendimento do meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dará o futuro. Seu desejo é ir atrás de ídolos. Os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério contra os deuses e abandonaram seu Deus. Oferecem sacrifício a ídolos no alto dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e tiberintos. Por isso, suas filhas se voltam para a prostituição, suas noras cometem adultério. Mas porque eu as castigaria por sua prostituição e adultério, pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas, não participe da falsa adoração em Gilboa, nem em Bet-Aven, nem faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixa Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminarem de beber, saem à procura de terminam de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Oséias, capítulo 5. Ouçam isto, sacerdote, prestem atenção, líderes de Israel, escutem, membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha em Mispá e em Tabor. Os rebeldes promoveram grandes matanças,
mas eu os castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim, não podes esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu, está inteiramente contaminado. Suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. A prostituição domina seu coração e você não conhece o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão sob o peso da culpa. Judá também cairá com eles. Quando vierem com seus rebanhos e gado para oferecer sacrifício, não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Traíram a honra do Senhor ao gerar filhos que não lhes pertencem. Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados juntamente com a sua riqueza. Soem o alarme em Gibeá, toquem a trombeta em Ramá, deem o grito de guerra em Bet-Avém. Entrem na batalha, guerreiros de Benjamim. Uma coisa é certa, Israel: no dia do seu castigo, você se tornará um monte de ruínas. Os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões, por isso derramarei minha ira sobre eles como água. O povo de Israel será esmagado, quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. Destruirei Israel como a traça acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraca quanto madeira podre. Todo Israel e Judá viram como estavam doentes. Israel se voltou para a Síria, para seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo, pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei. Eu os levarei embora e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei a meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Oséias capítulo 6. Venham, voltem para o Senhor, ele nos venham, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou agora, irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, como julgamentos inescapáveis, como a luz. Quero que demonstrem amor e que não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é minha cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bandos de assaltantes, de tocaia à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém. Praticam todo tipo de perversidade. Sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. O meu povo se contaminou, prostituindo-se com outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Uau! Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia e nos guarde. Amém.